Olá pessoal, professor Wilbert aqui mais uma vez, tá? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de vetores que iniciamos na aula passada, ok? Vimos a noção de segmento orientado, vimos que um vetor nada mais é do que um representante, não é, de uma classe de segmentos orientados equipolentes, né? E aí vimos que um vetor se caracteriza perfeitamente quando ele possui três elementos fundamentais, que é a direção, o módulo, né, e o sentido. E falamos, né, de outras coisinhas mais. Pois bem, hoje a gente vai dar continuidade, tá, ao nosso conteúdo, tá? E vamos falar de mais algumas coisinhas sobre vetores. Até agora a gente não está trabalhando muito com vetores, né, com as coordenadas. Então a gente vai passar a trabalhar com vetores usando as coordenadas e não só vetores no plano, mas também no espaço. Tá legal? Então, bem, na aula de hoje a gente vai começar falando da decomposição de vetores no plano. Aqui teria um L, tá? Vai desculpando aí que o errinho aí de português, tá? Então, ó, a decomposição de vetores no plano, beleza? Dados dois vetores, V1 e V2, não colineares, né? Qualquer vetor V que venha a ser coplanar com o vetor V1 e V2, ele pode ser decomposto segundo as direções de V1 e V2. Como assim, professor? Como assim decomposto? Né? O que acontece? Em outras palavras, né, se você tiver três vetores que são coplanares, né, tendo um V1 e um V2, né, não colineares, o vetor V ele pode ser escrito como uma soma, não é? De produtos dos dois vetorzinhos, né, que estão lá no plano, o V1 e o V2, tá? É o que a gente está denotando aqui, ó, aqui de baixo, dentro desse quadrado. O vetor V está sendo escrito como uma soma, né, de produtos dos vetores V1 e V2. Então, o que a gente está falando é, se você tem num plano, né, dois vetores, um vetor V1 e um vetor V2, vamos botar aqui eles na origem, tá? Você tem aqui, ó, um vetor V1, tá? Com a mesma origem. E um vetor V2 aqui. Então, o que acontece? Se a gente tiver um terceiro vetor, um vetor V, tá? O vetor V, ele vai poder ser decomposto em função dos vetores V1 e V2. Tá? O vetor V ele vai ser escrito como uma soma de múltiplos, né, dos vetores V1 e V2. Beleza? Vamos ver aqui uma figura que fica melhor. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei aqui nessa figura, acho que dá para vocês entenderem, tá? Eu coloquei três vetores no mesmo plano. Um vetor V1, um vetor V2 e um vetor arbitrário. Arbitrário quer dizer um vetor qualquer, tá? E aí o que acontece? Os vetores V1 e V2, né? A gente colocou eles na mesma, né, vamos dizer assim, na mesma origem, né? Tendo o mesmo ponto de origem. E aí colocamos aqui o vetor V, arbitrário. O que a gente pode perceber, né? A gente viu na aula passada que essa diagonal do paralelogramo, ela vai ser justamente quem? Vai ser justamente o vetor soma. Não é verdade? Não falamos isso na aula passada? Então o que você pode perceber? Pode perceber que, né, esse paralelogramo, como é que ele foi formado? Olha só. Ora, se eu tenho aqui um vetor V1, é possível a gente obter um múltiplo de V1, que está sendo denotado aqui por A1 vezes V1, né? E é possível a gente obter um múltiplo de V2, a gente está denotando aqui, né, A2 V2, de tal forma que o vetor V venha a ser a soma desses múltiplos. Beleza? Então a gente, né, consegue escrever o vetor V como sendo a soma de múltiplos dos dois vetores iniciais, V1 e V2. Tá? É muito comum a gente usar o seguinte termo, né? Dentro da geometria, dentro da matemática, vocês vão ouvir muito ao longo do curso, se falar em combinação linear. Tá? Aqui a gente está escrevendo o vetor V como uma combinação linear dos vetores V1 e V2. O que quer dizer? A gente está combinando aqui, ó, múltiplos de V1 e de V2 de tal forma que venha a ser, né, como soma o vetor V. Beleza? Esse termo é muito usado, tá, gente? Eu coloquei agora o vetor V1 e V2 e o vetor V numa posição diferente. Ó.
vetor V1 aqui, vetor V2 para lá, e o vetor V, veja que ele está totalmente doidão aqui, né? Para baixo. Então, o que acontece? É possível a gente obter o vetor V como sendo uma soma de múltiplos dos vetores V1 e V2. Então, fica na cara que existirá um múltiplo de V1, que vai ser denotado por quem? Por A1 vezes V1, né? E existirá um múltiplo de V2, veja que como a direção, né? Como aqui o vetor V está lá para baixo, o vetor múltiplo aqui nós estamos pegando, né? Um vetor obtido, né? Da multiplicação de V2 por um número negativo. Você está ligado que quando a gente multiplica por um número negativo, o sentido se inverte, na verdade? Ok? Então aqui no caso, ó, perceba que o vetor V está sendo, né, a soma de quem? De A1V1 com A2V2 aqui, ó. Está sendo a soma dessas duas criaturas. Bacana? Então, resumindo, é possível, né, se você tiver três vetores coplanares, tá, distintos, coplanares quer dizer o quê? Vetores no mesmo plano, né? Então, você pode escrever, né, um deles como sendo combinação linear dos outros dois, beleza? Falar em combinação linear, lembra, é escrever como uma soma de múltiplos, tá? Beleza? Então, vamos lá. Olha só aqui esse outro caso particular. Coloquei como exemplo, tá? Estou colocando três situações como exemplo. Ó. Coloquei aqui o V1, o vetor V2, só que está ocorrendo aqui que o vetor V2, né, ele está na mesma direção, né? Desculpa, que o vetor V, tá, que eu estou dando, ele está na mesma direção de V1. Então fica na cara que como o V está na mesma direção de V1, o V vai ser somente o quê? Dá para enxergar fácil que ele vai ser um múltiplo de V1, né? Beleza? Porém, quando você olhar para a combinação linear, né, é como se não, gente. Né? Tá? Basta você ver que o múltiplo de V2 que eu vou adotar aqui no caso vai ser quem? Vai ser o zerozinho aqui, ó. Beleza? Por quê? Porque o V eu estou conseguindo obter como múltiplo direto, né, do vetor V1. Tá? Então ele é um escalar vezes o vetor V1. Beleza? Então aqui, nesse outro slide, eu já estou falando, né, da combinação linear, que eu antecipei para você ainda agora. Né? Quando o vetor V estiver representado, né, ou seja, a soma entre múltiplos de dois outros vetores, dizemos que o vetor V é uma combinação linear de V1 e V2. Beleza? É uma definição. Ou seja, nós estamos definindo. Se eu conseguir escrever um vetor V como uma soma de múltiplos de outros dois vetores, né, coplanários a ele, então a gente usa tecnicamente o termo que V é combinação linear de V1 e V2. Beleza? Ok? E aí o que acontece? Como o V é combinação linear de V1 e V2, a gente, na geometria analítica, costuma usar o seguinte termo. O conjunto formado por esses carinhas aqui, pelo V1 e V2, ele é chamado de base do plano. Ou seja, qualquer vetor do plano eu consigo escrever como combinação linear deles dois, do vetores, né, V1 e V2, beleza? Então, no caso, ó, o conjunto formado por V1 e V2, ele recebe um nome especial. Ele é chamado de base. Por que ele é base? Um termo base. Porque qualquer outro vetor do plano consegue ser escrito como uma combinação linear deles dois, beleza? Tá, gente? Nós estamos falando aqui do plano. Nós vamos usar raciocínios análogos quando falar de espaço. Ah, professor, então no espaço, ao invés de ser dois vetores, vai ser três. É mais ou menos por aí, tá? Mais adiante eu vou falar sobre, né, no caso, os vetores no espaço, beleza? Então, o que acontece? Os vetores V1 e V2, lá da combinação linear, eles são chamados de quê? Que a gente acabou de chamar? De base, não é? Beleza? Do plano, tá? Já esses carinhas aqui, o A1 e o A2, eles recebem um nome especial. Eles são chamados de componentes, beleza? Então, no caso, o vetor V, podendo ser escrito como uma combinação linear do vetor V1, de um vetor V1, né, com um vetor V2, o que acontece? O vetor V1 e o vetor V2, eles formam um conjunto que ele recebe o nome especial de quê? De base. E esses númerozinhos, o A1 e o A2, gente, são números, tá? Eles recebem o nome de quê? De componentes. Combinado? Beleza? A gente está aprendendo aqui agora, né, essas definições, porque é importante, né? São termos técnicos muito usados, tá?
beleza? Vamos falar agora da projeção, beleza? O que a gente pode perceber aqui, ó? Eu estou colocando para você, não vou ler agora por enquanto não, tá? Eu estou colocando para você aqui, né, um vetor V, que é coplanar com o vetor V1 e com o vetor V2, tá? O que acontece? Essa ideia, né, da gente escrever um V como um vetor soma de múltiplos, né, dos vetores V1 e V2, só foi possível porque a gente encontrou, né, outros vetores aqui, ó, né, para formarem essa soma, beleza? Esses carinhas aqui, o A1, V1, o A2, V2, aqui da nossa representação, eles recebem o nome de projeção. Então, no caso, o que acontece? A1, V1, você está vendo que é um novo vetor. Então, esse vetor aqui, a gente diz tecnicamente que ele é uma projeção de quem? De V. Beleza? É uma projeção de V, tá? Ok? Isso na direção aqui, ó, do V1, tá? E já o outro vetor, o A2, V2, que está aqui no canto, ele é uma projeção de V também. Só que em relação à direção de quem? De V2. Beleza? Então, são terminologias, tá, gente? São termos técnicos, não tem conta aqui por enquanto não, viu? Beleza? Vamos aqui, vamos passar adiante. Tá? Vamos falar de bases ortogonais. Recapitulando, o que são bases, né? Vocês acabaram de ver, ainda agora comigo, né? Que uma base nada mais é do que o conjunto de vetores, né? Que são coplanares e que conseguem, né, gerar todos os outros vetores de um plano, beleza? Porém, gente, quando os vetores envolvidos na base, não é? Eles são, vamos dizer assim, ortogonais e unitários. O que quer dizer ortogonais e unitários? Ou seja, se entre eles formam um ângulo de 90 graus, tá? E além disso, o módulo deles, né, seja igual a 1. Quando acontece isso? Quando os vetores de uma base são ortogonais entre si e além disso possuem módulo unitário, a base recebe um nome especial. Ela é chamada de base ortonormal. Combinado? Beleza? Outro termozinho, né, professor, para a gente aprender? Isso. Então, o que é uma base ortonormal? Né? É uma base, né, em que os vetores desta base são ortogonais e o módulo deles é igual a 1. Beleza? Então, a gente está usando até essa simbologia aqui, ó. Tá? Beleza? Ó. Aqui, no caso, a gente vai estar representando por E1. Esqueci de botar a setinha, tá? Em cima, ó. E1 e E2. Os vetores da base aqui, tá? Então, ó. E1 é ortogonal a E2. Além disso, o módulo de E1 está sendo igual ao módulo de E2, que é igual a 1. Beleza? Então, quando ocorre que os vetores de uma base são ortogonais entre si, e além disso possui módulo unitário, a base recebe um nome especial de quê? De base ortonormal. Beleza? Estou colocando aqui para vocês o seguinte. Na figura, consideramos uma base ortonormal, E1 e E2 no plano x ou y, e um vetor V com componentes 2 e 3, respectivamente, isto é. Né? Então, o que acontece? Ora, se E1 e E2 são vetores de uma base, então quer dizer que um vetor V, no caso que eu estou dando aqui para você, ele vai ser escrito como combinação linear de E1 e E2. Ou seja, vão existir componentes, né, números, né, no caso aqui estão sendo quem? 2 e 3, né, em que o 2 multiplicado por E1, né, e o 3 multiplicado por E2, ao somar esses resultados, vai dar quem? Vai dar o próprio vetor V. Tá? É mais um exemplo que está ilustrado bem aqui. Ó. Olha só. Eu estou dando para você, tá? Dois vetores, tá vendo aqui, ó, o E1 e o E2. Perceba aqui, ó, esses dois vetores estão formando um ângulo de 90 graus entre eles, né? E além disso, perceba aqui, ó, pelo desenho, tá vendo aqui, ó, um tá puxando como se fosse um compassozinho, né? O risco de um compasso. Então você está percebendo que o comprimento do vetor, o módulo do vetor, ele está sendo unitário, não é? Tanto do vetor E1 como do vetor E2. Beleza? Então o que quer dizer? Que qualquer vetor do plano aqui, ele vai poder ser escrito como uma combinação linear, né, desses dois vetores aqui. Né? Esses dois vetores são vetores de uma base. E essa base, no caso, ela pode ser chamada de uma base ortonormal. Por quê? Porque eles são ortogonais entre si e tem módulo unitário. Então aqui é uma ilustração de vetores, né, de uma base ortonormal. Tá legal? Beleza? Existe uma base ortonormal que ela é muito usada, tá?
na geometria analítica e na álgebra linear. A gente vai aprender que o nome dela se chama base canônica, tá? Vamos chamar. Olha só aqui. O que é a base canônica, tá? A base canônica, gente, ela nada mais é do que um conjunto de vetores, né? Um conjunto formado por vetores ortogonais entre si e de modo unitário, tá? E, em especial, dá uma olhadinha no que acontece aqui, ó. Aqui eu estou com o R2, ou plano, tá? Você pode chamar de uma das duas formas, tá? Eu estou com R2 ou com plano aqui. Dê uma olhada que eu tenho dois eixos, eixo X e eixo Y. Então aqui eu estou destacando para você um vetorzinho unitário. O vetor unitário, que tem a mesma direção, tá? Do eixo X, ele recebe o nome de vetor I, tá? Beleza? Vetor I. Tá legal? Então veja que aqui a coordenada dele, ó, estou te informando, é o quê? 1 e 0. Bacana? Tá um pouco clarinho, eu estou riscando, viu? Já o vetor unitário, tá? Que tem a mesma direção aqui, ó, mesmo sentido, do eixo Y, ele é chamado aqui, não sei se dá para vocês verem, de vetor J. Ó, beleza? E as coordenadas dele no plano, como é que fica? Ora, fica 0, 1. Tá legal? É a mesma noção lá que vocês já aprenderam, né? De abscissa ordenada. Beleza? Então, o que acontece, professor? Então, o plano, né? Ele tem uma base especial chamada de base canônica. Ela é uma base ortonormal, tá? Porém, eu tenho que lembrar que os vetorzinhos são chamados de quê? De vetor I e vetor J. O I é um vetor unitário, com a mesma direção e sentido do eixo X, né? E o J é um vetor unitário com a mesma direção e sentido do eixo, do eixo Y. Beleza? Então, essa base formada por esses vetores unitários aí, ela recebe o nome especial de quê? De base canônica. Beleza, gente? Quais são as coordenadas do vetor J aqui no caso? Seria 0, não é? Para a abscissa e 1 para a ordenada. Então, o vetor J aqui no caso, ele tem coordenadas 0, 1. Já o vetor I, coordenadas 1, 0. Espero que tenham entendido, viu? Vamos aqui. Base canônica, olha aí. Já que a base canônica, né? Nós já explicamos que são vetorzinhos, né? Unitários. Você tem o I aqui, ó. Né? E tem o vetorzinho J aqui, né? São os vetores de uma base canônica. O que acontece? Qualquer vetor do plano, eu estou denotando aqui por vetor V, ele vai ser escrito como uma combinação linear de quem? Dos vetores I e J. Tá legal? Então o que acontece? O vetor V, ele vai ser escrito como uma soma de um múltiplo de I, que eu estou denotando aqui, ó, por xi, não sei se está muito pequeno, deixa eu botar aqui, ó, xi. E aqui, eu tenho aqui, tá? Um vetorzinho, nós estamos chamando isso aqui, ó, de YJ. Tá legal? Então veja que o vetor V, ele pode ser escrito como múltiplo de I, né? Somado com um múltiplo de J. Ora, mas quem seriam esses números que vão multiplicar o I e o J? Ora, gente, o vetor V aqui, no caso, ele vai ter, né? Ser representado, né? Por uma abscissa, por um X e por uma ordenada, por um Y. Então é por isso que a gente diz aqui, ó, que o vetor V é escrito como sendo X vezes I mais Y, faltou aqui, viu, gente? Vezes J. Beleza? Então, o X e o Y é aquilo que a gente já conhece, lá do plano cartesiano. São as componentes do vetor V. Beleza? Em relação à base quem? A base IJ, que é o quê? Que é uma base canônica, tá? Base canônica. Beleza? E, professor, essas bases canônicas aí, então é só eu lembrar que lá em cada eixo tem um vetorzinho unitário. No eixo do X, I. No eixo dos Y, J. Beleza? Beleza. Então, o que acontece? Qualquer vetor no plano, ele vai ser escrito como combinação linear, não é? De múltiplos, tanto do vetor I como do vetor J. Beleza? E aí vai ser muito comum, gente, a gente vai usar aqui, tá? Porque um vetor V, né? Perceba que ele vai estar associado, ó, a gente está colocando na origem, então ele tem um ponto aqui associado. Então perceba que a abscissa do pontinho lá da extremidade dele é X, né? E a ordenada é Y, não é verdade? Então vai ser comum a gente representar, não é, vetor, né, por meio dos pares, né? X e Y quando se tratar do plano. A gente vai ver que quando se tratar do espaço, vai aparecer um terceiro eixo, né? Eu tenho o eixo do X, eixo dos Y e tem um eixo
subindo, que é o eixo do Z, beleza? Tá legal? Então, professor, então lá no espaço vai ter a base canônica também? Vai. Só que ao invés de ter 2 vetores nessa base canônica, vai ter quantos? 3 vetores, tá? Vai ser o I, o J e o K. E aí o vetor lá no espaço, ele não tem só 2 coordenadas. Ele tem quantas coordenadas? 3, porque são 3 vetores na base canônica. Logo tem que ter o quê? 3 componentes. X, Y e a terceira que vai ser Z. Beleza? Ok? Vamos lá. A gente vai falar aqui da expressão analítica, tá? De um vetor. Eu já coloquei, né? As coordenadas do vetor I é 1, 0, do vetor J é 0, 1. E no caso, o vetor nulo aí vai ser um vetor que vai ser o próprio pontinho da origem do plano. Tá legal? 0, 0. Beleza? Então, como eu acabei de adiantar para vocês, vai ser comum a gente denotar vetor, né, no plano pelo par, né, x, y. Beleza? Que é como se você pegasse todo e qualquer vetor do plano e colocasse a origem dele lá na origem. Beleza? Então ele vai estar sempre associado, né, a um par x, y. Beleza? Ok? Então, ó, para ilustrar melhor, tá? Coloquei aqui, tá? Ó, um vetorzinho, um V, tá legal? Professor, por que esse vetor sempre está na origem? Cara, o vetor, vocês aprenderam que não é um só, ele representa, né, uma infinidade de vetores que possuem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo que ele, né? O que a gente faz é pegar o carinha e colocar, né, ele na origem aqui. Então o que acontece? Esse cara é um representante de todos os outros que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Tá legal? Ok? Então, ó, o que acontece aqui? Um vetor, né, V que eu estou chamando aqui, ele vai estar sempre associado, né, como a gente acabou de falar ali, a um pontinho, né? Então ele vai ter coordenadas o quê? X e Y. Então o vetor V, como a gente já aprendeu hoje, né, falando de combinação linear, ele é escrito como uma combinação linear dos vetores da base da base canônica, né, que é o Y e o J. Então como é que ele fica escrito? X vezes I mais Y vezes J. Professor, então é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. As componentes do vetor são os números, né? O x e o y. Sim. Só que eu estou representando dessa forma porque é muito comum, às vezes, você ter problemas representando vetores assim. Você pode ter problemas trazendo o vetor somente como um par. X, y. Tá? Mas você pode ter, né, problemas, questões e tal, né, textos trazendo os vetores assim, ó, como a soma, né, de vetores da base canônica, no caso do plano I e J. Se fosse no espaço, I, J, K, né? Como é que ficaria o vetor? Deixa eu perguntar para vocês. Como é que ficaria um vetor, tá? A expressão analítica dele se fosse no espaço. Professor, o senhor antecipou que seria o quê? A base canônica teria o I, o J e o K. Então ficava o quê? X vezes o vetor I, mais Y vezes o vetor J, mais K vezes o vetorzinho, mais Z, vezes o vetorzinho K. Beleza? E no caso, o vetor lá no espaço, ele fica não através de uma dupla, né, aqui, né, x e y, ele fica agora definido por uma tripla, x, y, z, tá? A gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então vamos aqui, ó. É importante quando a gente fala de vetores, né, a gente saber, né, sobre as operações, né, deles, tá? A primeira coisa que você tem que aprender é o seguinte: professor, um vetor ele vai ser representado por um par, pode ser representado por um par, né? Beleza? Eu estou colocando aqui um vetor U e um vetor V, tá? Para distinguir as coordenadas de um e de outro, nós estamos dizendo que as coordenadas do vetor U são dadas por x1 e y1. E as coordenadas do vetor V são dadas por x2 e y2. Então o que acontece? Para o vetor U ser igual ao vetor V, o que deve acontecer? Ora, a primeira coordenada de um tem que ser igual à primeira coordenada do outro, na verdade. E a segunda coordenada de um tem que ser igual à segunda coordenada do outro, que é o que nós estamos colocando aqui, ó. Beleza? Professor, e como é que se soma, né, dois vetores? Muito fácil. Ó, o vetor U está sendo dado aqui, né, inicialmente pelo par x1 e y1, e o vetor V está sendo dado, né, pelo par x2 e y2. Como é que eu faço para somar o vetor U com o vetor V? Basta somar a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda, como eu estou colocando aqui para vocês. Beleza? Ok? Multiplicação de um número por um vetor.
Esse Azinho que eu coloquei para você aqui, ó, ele é um número real, tá vendo aqui, ó? É um número real, tá? Professor, o que acontece quando eu pego um número e multiplico por um vetor? Olha, todas as coordenadas do vetor vão ser multiplicadas, né, pelo número. Então, se eu tenho A vezes o vetor U, o que vai acontecer? Isso vai gerar um novo vetor, não vai? Só que o novo vetor, ele vai ter como sua primeira coordenada quem? A vezes a primeira coordenada do vetor U, que era x1, né? Então fica AX1. E a segunda coordenada vai ficar quem? A vezes Y1. Beleza? Ok? Então lembre, quando eu pego um número e multiplico por um vetor, as coordenadas dele serão todas multiplicadas por esse número. Beleza? Olha só. Eu estou colocando para vocês aqui dois vetores. O vetor U e o vetor V. Como é que eu faço a soma de U com V? Ora, eu vou somar 4 com 2, 4 mais 2, e vou somar depois o quê? 1 com 6. Então, ó, 4 somado com 2 e 1 somado com 6. Então, a soma do vetor U com o vetor V é um novo vetor, né, gente? De coordenada o quê? 6 e 7. Beleza? Ok? Para ilustrar aqui, eu não sei se ficou boa a imagem, tá? Eu tentei colocar a imagem aqui, ó. Olha só. O vetor U, quais são as coordenadas dele? É 4, tá aqui, ó. 4, tá vendo aqui, ó? Ó, comprimento aqui embaixo, ó. Daqui para cá, 4, tá vendo, ó? E a segunda coordenada dele é quanto? É 1, né? 4 e 1, né? O vetor U. Vou botar aqui, ó. Vetor U. As coordenadas 4, né? E 1. O vetor V, quais são as coordenadas dele? Daqui, ó, vetor V, né? Para o eixo do X é 2, né? E para o eixo do Y é quanto? 6. Ó, vetor V, 2, né? E 6. O que aconteceu quando a gente somou ainda agorinha? O vetor U com o vetor V. O que aconteceu? Nós obtemos um novo vetor. Não é verdade? E quais são as coordenadas do novo vetor? 6 e 7, professor. Pelo menos foi isso que o senhor calculou. Então dá uma olhada. O vetor soma, gente, ele fica aqui, ó, na diagonal do paralelogramo imaginário. Quando a gente forma aqui, ó, com os vetores U e V. Tá vendo? Ó? Então aqui é o vetor soma. Por isso que está aqui em cima, aqui, ó, vetor, né? Aqui, ó, é o vetor U mais V. Dá uma olhada como bateu aqui, ó, geometricamente. Qual é a abscissa do vetor soma? Se você for ver aqui, ó, é 6. Né? E qual é a ordenada, né? No caso, a segunda coordenada, desculpa, do vetor soma? No caso aqui é 7. Tá legal? Então, só para você ver geometricamente como é que fica a soma. Beleza? Professor, então se eu tiver aqui um vetor A, vou botar aqui um vetor A, e aqui um vetor B. Geometricamente, para mim calcular, né, para mim desenhar a soma do A com B, o que eu faço? Você imagina um paralelogramozinho, ó. Beleza? E a soma de A com B vai ser essa diagonal maior do paralelogramo. Beleza? Então esse carinha aqui, ó, vai ser o vetor A somado com o vetor B. Beleza? Ok, gente? Tudo bem? Espero que tenha entendido, tá? E só por curiosidade, tá? Essa diagonalzinha aqui, a secundária aqui, desculpa, essa diagonalzinha menor, vai ser A menos B. Tá legal? Ok? A menos B. Espero que fiquem com essa dica aí na mente, viu? Então, ó, vamos ver agora o produto de um número, né, por um vetor. Imagina que um vetor U, veja só no meu desenho aqui, ó, quais são as coordenadas dele, ó. 4, aqui, ó, né? Isso referente, né, a primeira coordenada lá, né, que vai da componente. E quanto aqui para Y? 1, né? O que acontece se eu pegar o vetor U e multiplicar por 2? Ora, tanto a abscissa vai ser multiplicada por 2, como a ordenada. Então, a primeira componente, né, 4, multiplicado por 2, ó, ficou quanto aqui? Ó, 8. Beleza? A segunda componente não era 1, quando multiplicado por 2, ficou quanto aqui? 2. Né? Então, veja que o 2U, ó, tá aqui o vetorzão grandão aqui, ó. Esse vetor grandão aqui, ó. É o vetor 2U. Tá vendo, ó? Então, ó, perceba, né? Que como ele é um múltiplo de U, ele tem a mesma direção, não é? Como o 2 é positivo, ficou no mesmo sentido. Tá vendo? Então perceba que as coordenadas, né, foram dobradas, não é? Beleza? Vamos falar aqui das propriedades, tá? Propriedade da adição.
Então, primeira propriedade. Se eu somo um vetor U com um vetor V, é a mesma coisa que somar um vetor V com um vetor U. Como é o nome dessa propriedade? Propriedade comutativa. Tá? Segunda propriedade. Se eu somo um vetor U com um vetor V para depois somar com W, né, eu poderia fazer primeiro a soma de V com W para depois somar com U. O nome dessa propriedade, gente, é propriedade associativa. Legal? Terceira. Existe um vetorzinho chamado de vetor nulo, que ele é representado pelo zerozinho, né? Beleza? Com a setinha em cima. O que acontece? Qualquer vetor somado com esse carinha sempre vai dar o próprio vetor. Então esse vetor aí é chamado de vetor nulo. Combinado? Beleza? Ele é representado pelo zero, tá? Com a setinha tá lá em cima. Tá legal? E o que acontece também? Todo vetor ele possui um oposto. Né? E o oposto a gente representa assim, ó. Se eu tenho um vetor U, o oposto de U, ele é representado por menos U. Tá? Então, o que acontece? Quando eu somo um vetor com seu oposto, o resultado é o vetor nulo. Combinado? Beleza? Vamos passar adiante. Olha só essas propriedades agora relativas a produto de número por vetor. Tá? O A e o B aqui são números, viu, gente? Tá? Então, ó, o que acontece? Se eu tenho um A multiplicando, né, um B vezes um vetor V, eu poderia primeiramente multiplicar os números para somente depois multiplicar pelo vetor. Beleza? Não deixe de ser uma propriedade, né, associativa. Né? A segunda propriedade, eu acho que é muito famosa, né? O nome dela é o quê? Propriedade distributiva. Né? Então, o que acontece? Se você tem a soma de dois números, né, que vai ser multiplicado por um vetor, você pode, né, distribuir. Beleza? Então, aqui no caso, eu tenho um A mais B vezes um vetor U. Eu posso fazer o A vezes o vetor U e somar com o B vezes o vetor U. Beleza? Propriedade distributiva. Tá legal? Beleza? Aqui é a propriedade distributiva, só que dentro do parênteses eu tenho uma soma de vetores. No caso anterior, dentro dos parênteses eu tinha uma soma de números, não é verdade? Beleza? Então aqui, ó, vale também a propriedade distributiva, né, de número para a soma de vetores. Beleza? Então, ó, A vezes U mais V é A vezes U somado com A vezes V. Combinado? Belezinha? Facinho, né? E existe um carinha que é o 1, né? Que se ele for multiplicado por qualquer vetor, né? Perceba que as coordenadas não se alteram, continua sendo o mesmo vetor. Tá legal? Beleza? Vamos passar adiante. Olha só esse exemplozinho que eu coloquei aqui pra gente. Olha só. Determine o vetor W na igualdade. Aí tem uma igualdade aí, ó. 3W mais 2U, né? Mais 2 vezes U, igual a 1 meio de V mais W. Sendo o vetor U um vetor de coordenadas 3 menos 1 e o vetor V de coordenada menos 2 e 4. Então, o exemplozinho aqui está querendo que eu descubra quem são as coordenadas do vetor U. A gente percebe que... Desculpa, as coordenadas do vetor W, no caso, né? O vetor W, obviamente, como ele é um vetor, ele tem que possuir, no caso, como ele é um vetor do plano, né? Ele tem que possuir a primeira coordenada, né, que vamos chamar de x, e uma segunda coordenada que eu vou chamar de y. Não é verdade? Então, se a gente for fazer as substituições ali naquela expressão, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 3 vezes, né, o vetor w, só que eu não sei quem é o vetor w. Eu chamei de que aqui, ó? De vetor de coordenadas x e y. Beleza? Aí mais 2 vezes o vetor u. Quem é o vetor u? O vetor u é o vetor de coordenada 3 e menos 1, né? Beleza? Ok? Igual a quem depois aqui na expressão? A 1 meio, né, do vetor. Então, ó, 1 meio vezes o vetor v, que é um vetor de coordenada menos 2 e 4. Não é isso? E aí, no final, somado com w, que eu não sei as coordenadas dele. Eu estou dizendo, né, desde o início, que seria quem? X e y. Tá legal? Então, vamos fazer as continhas aqui, ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar, né? Obviamente que quando eu tenho um número multiplicando um vetor, né, o número vai multiplicar todas as componentes do vetor. Então, ó, 3 vezes o vetor, né, de coordenadas x e y, como é que vai ficar? Vai ficar 3x na primeira coordenada e 3y na segunda. Concorda? Aí, ó, mais, não é? Olha só. Né? Aqui do lado eu tenho o quê? Eu tenho 2 que está multiplicando o vetor de coordenada 3 e menos 1. O número vai multiplicar as componentes, né? Vai ficar 6 e menos 2. Beleza? No segundo membro, você está vendo que 1 meio está multiplicando o vetor de coordenadas menos 2 e 4. Não é? Que é esse vetor V aí, tá? Então, ó,
O 1 meio vai multiplicar tanto o menos 2 como o 4. Vai ficar quem, galera? Vai ficar menos 1 e 2. Concorda? Beleza? Aí, ó, mais xy. Beleza? Então, perceba agora que lá no primeiro membro da igualdade, eu tenho uma soma de dois vetores. Concorda? Porque aqui é um vetor, aqui é outro vetor. Né? Como é que se soma dois vetores? Ora, eu somo a primeira componente com a primeira componente, né? A segunda componente com a segunda componente. Então, aqui no caso, vai ficar o quê? Vai ficar 3x, né? Somado com o 6, aqui, né? E aqui o 3y somado com o menos 2, que vai ficar 3y menos 2. Concorda? No segundo membro, novamente eu tenho uma soma, né? Como é que vai ficar aqui no segundo membro? Eu tenho menos 1 que eu vou somar com x. Para ficar mais bonitinho, eu vou escrever x menos 1. Beleza? E eu tenho 2 que vai ser somado com y. Para ficar bonitinho, eu vou escrever y mais 2. Então, perceba que aqui no final agora, eu estou tendo uma igualdade de dois vetores. Porque ó, no primeiro membro é um vetor, ó, dois componentes aqui, ó, um vetor. No segundo membro também é outro vetor. Quando é que dois vetores são iguais? Quando a primeira componente de um for igual, né, à primeira componente do outro. Né? E vice-versa aqui, a segunda componente também. Né? Então, o que dá para concluir? Que 3x mais 6 tem que ser igual, né, a quem? A x menos 1. Concorda? E aí, resolvendo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 2x igual a menos 7, né? X vai dar menos 7 sobre 2. Concorda? Já para y, eu tenho o quê? 3y menos 2 vai ter que ser igual a quem aqui? A y mais 2, né? Ok? Então, ó, o y, né, vai ficar o quê? 2y igual a 4, né? 2y igual a 4, o y dá 2. Então, opa, achei, né, o x, encontrei o valor do y também. Então, o vetor W procurado aí nesse exemplo aí é o vetor cujas componentes são quem? Menos 7 meios, né? Na primeira. E já na segunda quem? 2. Beleza? Ok? Espero que tenha entendido. Vamos aqui adiante. Vamos ver aqui agora esse outro exemplo. Ó. Determine os números reais A1 e A2, tais que o vetor W está sendo igual a esse número desconhecido A1 vezes o vetor U, mais esse outro númerozinho desconhecido aqui, o A2, vezes o vetor V. E aí a questão informa quem é U, quem é V e quem é W, né? Então, o que você pode perceber aqui, ó? Cara, o W está sendo escrito como uma combinação linear de quem? De U e V. Concorda? Tá? Então, é como se o U e o V, né, ele fosse uma base, não é? Não é verdade? Aí gera o vetor W aí, tá? Então, eu estou atrás aqui, ó, dessas componentes, do A1 e do A2. Beleza? Ok? Tem como descobrir isso aí? Tem, né? Bora substituir aqui, ó. O W, quem é ele? O W, coordenadas, menos 1 e 8. No segundo membro, eu não sei quem é o A1, eu vou deixar quietinho. Só que o A1 aqui, que é 1, viu? Ele multiplica quem? O vetor U, de coordenadas 1 e 2. Tá? Aí, ó, mais o A2, que multiplica quem? Que multiplica o vetor V, né? De coordenadas 4 e menos 2. Beleza? Então, eu tenho aqui o carinha lá do primeiro membro, né? Que é quem? Que é o menos 1, 8. Ele tem que ser igual a quem? Ora, o A1, ele é um número, né, gente? Está multiplicando, né? Um vetor aqui. Então, obviamente que esse número vai multiplicar as coordenadas dele, né? Então, vai ficar o quê? A1 vezes 1. 1A1, né? Agora, A1 vezes o 2 aqui vai dar 2A1. Beleza? Aí, ó, mais quem aqui? O A2, da mesma forma, ele vai multiplicar, né, as componentes desse vetor aqui. Do vetor 4 menos 2, né, que é o vetor V. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 4A2, né? E aqui depois vai ficar menos 2A2, né? Ok? Beleza? Ah, professor, então vai ser muito parecido com outro exemplo. Realmente, ó, menos 1, 8, vai ser igual a quem aqui, ó? Olha no segundo membro, tem uma soma de dois vetores, ó, dois parzinhos aqui, tá? Ok? Então, ó, A1 eu vou somar com quem? Com 4A2. Então, ó, na primeira componente aqui, do vetor do segundo membro, eu vou ter A1 somado com quem? Com 4
A2. E aí eu vou ter quem aqui? 2A1 com menos 2A2, concorda? Ó, 2A1 menos 2A2. Bacana? Então eu cheguei aqui no final numa igualdade de dois vetores. Ó. Aqui ó, é um vetor, na verdade, e aqui é outro vetor. Na verdade? Quando é que dois vetores são iguais? Primeira coordenada de um tem que ser igual à primeira coordenada do outro, e assim por diante. Segunda coordenada de um igual à segunda coordenada do outro, né? Então, professor, eu vou ter um sistema. Realmente, vai ter um sistema. Vamos ver aqui como é que vai ficar esse sistema. Ó. A1 mais 4A2 tem que ser igual a menos 1, né? Vamos botar aqui, ó. A1 mais 4A2 tem que ser igual a quem? A menos 1, concorda? E o que eu posso afirmar aqui do 2A1 menos 2A2? Vou botar aqui, ó. 2A1, né? Menos 2A2. Isso aí tem que ser igual a quem, galera? Isso aí tem que ser igual a 8, professor. Realmente. Vocês sabem resolver esse sistema aí, não sabem? Fica fácil, né, não? Beleza? Vamos fazer o seguinte para resolver mais rapidinho. Eu vou pegar a segunda equação, a equação aqui de baixo, e vou multiplicar por 2. Por que isso, professor? Porque na hora que eu multiplicar por 2, aqui vai ficar menos 4A2. E quando eu for somar com a equação de cima, o 4A2 positivo de lá com o negativo que eu vou obter, vai se cancelar. Então, vou ter somente um A1. Concorda? Vamos ver aqui, ó. Vou traduzir aqui, ó. A primeira permanece intacta, A1, mais 4A2, igual a menos 1, né? Ok? A equação de baixo, como eu vou multiplicar ela todinha por 2, vai ficar como? 4A1, ó, menos 4A2, igual a quem? 2 vezes 8, 16. Concorda? Então, se eu somar as duas equações do sistema, o que dá para fazer? Dá para cancelar quem tem um A2 aqui. Vai ficar 5A1, concorda? Igual a quem lá no segundo membro? Ó, 16 com menos 1 dá 15. Moral da história, quem é o A1? Ora, o A1, professor, é 15 dividido por 5. Que dá quanto? 3. Então, A1 é 3, tá? Como é que eu faço para calcular o A2? Substitui em qualquer uma delas. Vamos lá. Aqui na primeira, vamos botar aqui, ó. O A1 é 3. Aí, ó, mais 4A2 tem que ser igual a quem aqui no fundo? Aqui, ó, menos 1, né? Vou deixar somente quem tem um A2, né, no primeiro membro. Então, 4A2 vai ficar igual a quem? A menos 4. Qual é o valor do A2, meu povo? A2 dá quanto? Menos 4 dividido por 4. Dá menos 1. Beleza? Então, ó, eu achei o A1, que é 3, e achei o A2, que é menos 1. Eu te pergunto, encontrei ou não encontrei o vetor, né? Desculpa, os números que ele queria, que é o A1 e A2. Encontramos aí, né? Tranquilidade. Bacana? Vamos aqui adiante. Vamos ver aqui. Vetor definido por 2 pontos. Então, o que acontece? Num plano, se você tem 2 pontos distintos, os 2 pontos determinam o vetor. Isso é fato. Legal? Então, o que acontece aqui? Para ilustrar. Imagina que você tem dado um ponto A de coordenada x1, y1, e um ponto B de coordenada x2, y2. Tá? Então, imagina aí que eu marquei aqui o ponto A, marquei aqui o ponto B. Obviamente que eu poderia muito bem construir, né, traçar aqui um vetor OA e o vetor OB. Né? Então, o que acontece? O vetor definido pelos 2 pontos A e B, que nós estamos chamando aí de vetor AB aqui, ó, uma setinha em cima, né? As coordenadas dele, como é que ficam perfeitamente determinadas? Ora, vai ser quem aqui, ó? Estou botando aqui, ó. Vai ser a primeira componente do B, que é x2, né? Menos a primeira componente do A, que é x1. E aí, também a segunda componente do B, que é y2, menos a segunda componente do A, que é y1. Beleza? Ok? Se você quiser, você pode até, ó, colocar aqui, ó, né? x2, né? Que é a primeira componente do B. A segunda componente do B é y2 aqui, né? Ó. y2. Concorda? A primeira componente aqui do vetor OA, né? A gente chamou ela de x1 aqui no texto, né? E a segunda componente nós chamamos de y1. Não foi isso? Beleza?
Então, o que acontece? Quando eu olho para o vetor AB, né, fica meio que evidente aqui para você ver que a primeira componente dele vai ser essa diferença aqui, ó, do x2 com o x1, tá? Beleza? E a segunda componente, né, vai ser o y2 menos o y1. Legal? Ok? Vamos passar para cá, ó. Um exemplo. Dados os pontos A, B e C, determine D, xy, né, de coordenadas xy, de modo que CD seja um meio de AB. Opa, quem é CD então, professor? Então basta eu pegar a primeira componente do D menos a primeira componente do C. Cadê? Vai ficar x, que é a primeira componente do D, né? Menos a primeira componente do C, menos 2. Opa, x menos 2 vai dar o quê? Jogo de sinal, né? X mais 2. Segunda componente do D, que é o y, menos a segunda componente do C, que é quanto? Que é 4. Né? Aí ele está falando que isso aí tudo, né, o vetor CD, tem que ser igual a quem? A 1 meio que multiplica, né, o vetor AB. Como é que eu faço para colocar aqui, ó, as coordenadas do vetor AB? Eu pego a primeira componente de B, né, menos a primeira do A. Então, 3 menos o menos 1. Vai ficar o quê? 3 mais 1. Concorda? E aí a segunda componente do B, que é menos 1, menos a segunda componente do A. Beleza? Então vai ficar menos 1, menos 2. Concorda? Que vai dar, né? Vou botar aqui, ó. Menos 1, menos 2. Tá? Para você lembrar. Então eu vou ter aqui, ó. X mais 2. Y menos 4. Igual a quem, ó? A 1 sobre 2. Que multiplica quem? 4 menos 3. Concorda? E aí, gente, tranquilidade, né? Porque, ó, eu vou ter aqui o x mais 2, y menos 4, igual a quem? O que vai acontecer aqui quando eu multiplicar 1 meio por cada um? Aqui, ó, de dentro. 1 meio vezes 4 vai dar 2, né? E 1 meio vezes menos 3 vai dar o quê? Menos 3 meio. Beleza? Então agora, como eu tenho a igualdade, né? Moral da história. O x mais 2 tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 2, né? Cancelo 2 com 2. O x vai dar quanto? O x vai dar 0. Bacana? O que mais que eu tenho que dizer aqui? Que o y menos 4 tem que ser igual a quem, galera? A menos 3 meios, né? Então, ó, o y vai ser quem? Vai ser 4 menos 3 meios. Na hora que você for fazer MMC e tal, né? Isso vai dar o quê? Y igual a 8, né? Menos 3 sobre 2, né? Então vai dar o quê? 5 meios. Beleza? Então, ó, o ponto D procurado, ele possui a abscissa quanto? A abscissa dele é 0. Primeiro componente, tá? Vamos chamar assim. E a segunda componente, né? O y é 5 sobre 2. Bacana? Ok? Então, né? Aí, tá. Vamos para adiante. Vamos falar do espaço agora. Eu já adiantei para vocês, né, na nossa conversa aqui ao longo da aula, né, que muita coisa a gente vai falar analogamente, né? Então, o que acontece? Imagine agora 3 vetores no espaço, né? No espaço. Nós não temos mais um plano. Temos 3 vetores soltos. E esses vetores não sendo coplanares. Né? Lembra que lá no início da aula nós falamos que, né, os vetores não sendo coplanares, eles vão formar, né, uma base, na verdade. Então, é possível, né, que qualquer outro vetor do espaço seja escrito como combinação linear, né, desses 3 vetores não coplanares aí. Beleza? Ok? Quem nós chamamos de que mesmo? Esse A1, o A2, né? E o A3. Eles são o quê? São as componentes do vetor V, não é? Tá legal? Isso, né? Quando nós temos aí os 3 vetores, né? V1, V2 e V3, constituindo aí, no caso, a base, na verdade, para gerar qualquer vetor aí do espaço. Beleza? Ah, professor, aqui vai ter mais aquele lance da base canônica também, né? Que vai ter o I, o J e o K. Realmente, a gente vai se preocupar mais com isso, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a base ortonormal canônica do espaço, né? Por que acontece? Quando era lá no plano, o I, qual era as coordenadas dele? 1, 0. E o J, 0, 1, né? Como agora estamos no espaço, são 3 eixos, eixo X, eixo Y, eixo Z, tá? Os vetores da base canônica aí vão ser representados assim, ó. O I vai ser dado agora como sendo 1, 0, 0. Continua pelo fato, não é, de ser unitário aqui, ó. Então, ó, como ele tem a mesma direção, o mesmo sentido,
do vetor x, tá aqui, desculpa, o vetor x para cá, viu, gente? O y aqui, tá? E aqui em cima, o z, tá? Então, aqui no caso, o i, esse vetorzinho da base, ele vai possuir coordenadas 1, 0, 0. Já o j, né? As coordenadas do j vai ser o que? 0, 1, 0. Tá legal? E do k vai ser 0, 0, 1. Beleza? Belezinha? Tá? É só você lembrar, tá? A primeira componente está relacionada ao eixo do x, a segunda componente ao eixo dos y e a terceira componente ao eixo dos z. Beleza? Que é o terceiro eixo aí, tá? Beleza? Ah, professor, então agora não é mais R2. Agora é R3. Justamente, né? A gente usa o termo R3, né? Para o espaço. Por quê? Que é constituído de 3 eixos, né? Que são ortogonais aí entre si. Tá legal? Beleza? E vamos para adiante, né? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que o espaço, né? Como a gente falou, né? Que fica perfeitamente definido, constituído com os 3 eixos, né? O que assim? Como eu tenho 3 eixos, obviamente eu vou ter o quê? 3 planos relacionados, né? A cada um deles há um par de eixos, né? Quando eu olho para o plano XY, tá aqui, ó. Aqui, o plano desenhado aqui em cima. Se eu falar plano XZ, plano XZ vai ser um plano que vai passar aqui tanto pelo eixo X como pelo eixo Z. Então aqui, ó, é o plano XZ. A gente representa assim, ó, X, O, Z, tá? Para denotar a origem, tá legal? E dê uma olhadinha aqui esse terceiro aqui, né? É só para destacar o plano aqui, no caso, Y, O, Z. Beleza? Então o que acontece? Né? Como nós temos 3 eixos, o espaço ele vai ficar dividido em 8 sub-regiões. 8, vamos dizer assim, subespaços, tá? Cada uma dessas regiões aí, elas recebem um nome especial. Elas são chamadas de octantes, tá legal? Então, professor, então é o seguinte, lá no plano, quando eu tenho 2 eixos, existem 4 quadrantes. Então, um ponto no plano pode pertencer, né, a somente um desses quadrantes aí, né? No caso, agora, um ponto no espaço, existe a possibilidade dele pertencer a qualquer um dos 8 octantes, dessas 8 sub-regiões. Para você identificar melhor, tá? Essa questão dos octantes, eu coloquei aqui a figura, tá? Olha só. Os 3 planos se intersectam, determinando 3 eixos, como a gente colocou ali, né? Tem um plano X, OY, X, OZ e Y, OZ, né? Os 3 planos, se você fosse desenhar simplesmente os 3, né? A interseção entre 2 planos, vocês já aprenderam isso na geometria espacial, que a interseção entre 2 planos é uma reta, não é verdade? Então, quando intersecta os 3 planos ali, vai formar, né, os 3 eixos, tá? Beleza? Então aqui, ó, só para você ver, visualizar melhor alguns octantes aqui, ó. Eu tenho aqui um primeiro octante, ó, aqui do lado tem um outro octante, que é outra sub-região, né? Aqui um outro octante, né? O terceiro. Tem mais um para cá, né? Ó, dá para ver aqui, ó. Concorda aqui, ó? Dá para ver aqui, ó. Tem aqui essa região aqui, ó, né? Que é um outro octante. Então você tem 4 aqui, né? Superior ao plano XY e tem 4 de baixo, né? Inferior ao plano XY. Beleza? Então cada uma dessas regiões aí são chamadas de octantes. Justo, galera? Beleza? Professor, e um ponto no espaço, como é que se marca? Se o ponto está no espaço. Então o que acontece? A gente usa muito essa técnica de pensar no paralelogramo. Paralelogramo não, desculpa. No paralelepípedo, né? Então um ponto no espaço, ele está associado a um valor x, né? No eixo do x, a um valor no eixo dos y e a um valor no eixo dos z. O que eu aconselho você a fazer é o seguinte, ó. O ponto está no espaço. Você imagina ele se projetando até o plano XY. Obviamente que ele vai ter que ter aqui, ó, uma abscissa e aqui uma ordenada Y, não é verdade? E como o ponto está, né, superior aqui no caso do nosso exemplo, né, o plano XY, ele está a uma certa altura, né, do plano XY, tá? Então se você fosse traçar em direção ao eixo dos Z, você vai interceptar aqui. Então aqui é justamente o valor do Z. Acho que eu coloquei um exemplo aqui, ó, de marcação do ponto. Olha só, coloquei, graças a Deus, tá? Ponto P de coordenadas 3, menos 2 e 4. Então é 3 para X, 2 para Y e quanto para o Z? 4, né? Então, ó, o que a gente faz aqui, ó? Vê aqui, ó. 3 para X. Tá aqui, ó. Eixo do X tá aqui, gente. O eixo do X é esse eixo que aponta para cá, tá? O eixo dos Y é esse outro eixo aqui. Tudo Z de lá em cima, tá? Então vamos lá aqui, ó. 3 para X. Tá aqui o 3 para X, professor.
Bora ver agora onde está o menos 2 para y. Está aqui, professor. Já que é negativo, né? Está ali para trás, né? Tá legal? Então tá ali. Então é o seguinte, se você fosse marcar no plano XY, ficaria esse pontinho aqui. Vocês concordam comigo, né? Mas só que é no espaço, professor, ainda tem o 4 para z. Então o que você vai fazer? Como o 4 é positivo, você vai não, subir 4 unidades para cima. Então o ponto, na realidade, aqui, o ponto P, tá? O ponto P está aqui, ó. Com 4 aqui para z. Beleza? Ok? Então é muito simples, tá? Você marcar um ponto no espaço. Beleza? Ok? Vamos passar aqui adiante. Estou com muito tempo dando aula aqui, tá? Então, assim como lá no caso do plano, um vetor no espaço, né? Ele vai ser escrito como uma combinação linear das bases, né, canônicas. A base canônica, no caso, no espaço, ela é formada por quem? Por I, J, K, né? Lembrando, coordenadas do vetorzinho I, 1, 0, 0 no espaço, né? Do vetor J, 0, 1, 0, né? Do vetor K, 0, 0, 1. Beleza? Então, o que acontece? Todo vetor no espaço é escrito como uma combinação linear deles três. Então, eles vão ter o que? A componente x, a componente y e a componente z, né? Beleza? Então, se uma questão trouxer um vetor v escrito, né, como essa soma grandona, o que você tem que se preocupar em olhar, gente, é para as componentes aqui, ó. X, y e z, tá? E aí, se o autor do texto ou da questão, né, for um cara bacana, ele vai botar assim, ó, tá? Através de uma tripla ordenada. É assim que te chama, né? Porque tem x, y e z aqui. Beleza? Ok? Tá legal? Então, ó, tá aqui, né? Os componentes, ó, xi, yj e zk. Tá legal? Ó? Beleza? Então, ó, o vetor tá aqui no espaço. Então, ele tem que ser escrito como uma soma deles três. Beleza? Então, de modo análogo, né? É o que a gente estava falando ali. Professor, e quando é que dois vetores no espaço são iguais? Raciocínio análogo ao do plano. Né? A primeira componente de um igual a primeira componente do outro, a segunda componentes iguais, né? E as terceiras componentes iguais, né? Beleza? E para somar, professor, raciocínio análogo. Soma a primeira componente com a primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Não tem dificuldade não, viu? Beleza? Vamos passar aqui adiante. Professor, para multiplicar por um escalar, como é que eu faço? Ora, se um número vai multiplicar um vetor, né, do espaço que possui coordenadas x1, y1, z1, o número vai multiplicar as três componentes. Vai ficar como? AX1, né? AY1 e AZ1. Bacana? Ok? Raciocínio análogo, viu, gente? Professor, e um vetor do espaço definido por dois pontos? Você lembra que quando era no plano a gente fazia apenas a diferença, não é? Das coordenadas. Análogo também aqui no espaço, ó. A gente faz, ó. Ó, ponto A no espaço, x1, y1, z1. Ponto B, x2, y2, z2. Se eu quero o vetor AB do espaço, então faço x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Beleza? Ok? Uma coisa importante aqui é a gente falar do paralelismo, tá? Entre vetores. Quando você tem dois vetores do espaço, como é que você faz para saber se eles são paralelos ou não, né? Paralelos ou colineares, tá? Então, o que acontece? Ora, para eles serem paralelos ou colineares, tá? Basta você lembrar, um tem que ser múltiplo do outro. Foi isso que a gente colocou aqui, ó. Tem que existir um númerozinho K, um número real K, tal que um vetor, aqui no caso U, tem que ser múltiplo do vetor V. O que isso vai acarretar aqui nas coordenadas? Na hora que você igualar, você vai ter x1 igual a kx2, y1 igual a ky2, z1 igual a kz2. Se você isolar o k, vai ficar aqui, ó, k igual a x1 sobre x2. Concorda? Aqui, ó, em y1, k, y2. Como é que fica o k se você isolar? Vai ficar k igual a y1, y2, né? E aqui, como é que vai ficar o k? K igual a z1 sobre z2. Beleza? Como trata-se tudo do mesmo k, então a conclusão é que x1 sobre x2 deve ser igual a y1 sobre y2 e deve ser igual a z1 sobre z2 e todo mundo igual a k. Combinado? Beleza? Então, né, é só isso a condição para que dois vetores do espaço sejam, né, colineares ou paralelos. Beleza, gente? Ok? Bacaninha. Aí, ó, vamos falar aqui agora, né? Eu coloquei um vetor A, um vetor B aqui, tá? E um vetor U, um vetor V e um vetor W.
Então, eu estou pedindo para você mostrar que o vetor W, ele é uma combinação linear dos vetores, né? A, B, U e V. Caraca, professor, o que é isso? Olha, vou traduzir. O vetor W, ele tem que ser uma combinação linear de quem? De AB, de U e de V. Lembra, o que é uma combinação linear? Né? É quando eu vou pegar um vetor e escrever ele como sendo a soma, não é? De outros vetores que foram obtidos a partir da multiplicação, né, por escalar. Você lembra? Né? Então, no caso, tem que existir um número que eu vou chamar de A, Azinho, tá? Que multiplica o vetor AB, né? E aí mais um outro númerozinho que eu vou chamar de Bzinho, né? Que multiplica o vetor U, tá? Mais um outro número que eu vou chamar de Czinho, que multiplica o vetor V, né? Então, é isso que ele quer que eu mostre. Ele quer que eu mostre que o vetor W, né? Ele é escrito como uma combinação linear de quem? De AB, de U e de V. Então, para me mostrar que ele é escrito como essa combinação linear, basta a gente fazer as substituições aqui, não é? Ó, tá legal? Beleza? As substituições, né? E aí, se eu conseguir encontrar um valor para A, um valor para B e um valor para C, eu estou ou não estou mostrando que o vetor W é escrito como uma combinação linear desses três caras? Estou, não? Beleza? Então, o objetivo aqui, para você poder responder esse problema, é encontrar os valores de A, B e C. Ok? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Então, ó, você vai fazer agora só a substituição. Ah, detalhe, né? Bem aqui eu chamo a atenção para o vetor AB. O vetor AB ele não é dado de bandeja, não. Porque o problema, ele te deu o ponto A e o ponto B. Mas como é que eu encontro o vetor AB? Professor, eu lembro agora que você falou que basta a gente fazer o quê? A diferença entre as componentes. De fato, ó, a primeira aqui do B é 1 e a primeira do A é 0. Então, 1 menos 0, 1. A segunda componente do B aqui é quanto? 2 e a do A é 1. Então, 2 menos 1, 1. Terceira componente do ponto B aqui é menos 1 e a terceira componente do ponto A é menos 1. Opa, menos 1, menos 1, menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1, que dá 0. Ah, então o vetor A, a coordenada dele quem é? É 1, 1, 0. Beleza? Então, ó, você vai fazer apenas uma substituição, tá? Beleza? Da coordenada do vetor W. Eu acabei de te mostrar aqui quais são as coordenadas do vetor AB. Você vai substituir as coordenadas do vetor U e do vetor V. E aí você vai conseguir encontrar no final os valores de A, B e C. Combinado? Tá? Eu não vou fazer porque nós já estamos já com 1 hora de aula, tá? E aí é muito tempo. Legal? Beleza? Aqui, um outro exemplo. Eu vou explicar para vocês, tá? Talvez eu até bote na lista de exercícios de vocês esses exemplos, viu? Tá? Vou deixar logo a explicação aqui gravada, tá? Ó, eu tenho aqui um ponto P, um ponto Q, um ponto R. E a questão pede para me determinar as coordenadas de um ponto S, de tal forma que o PQ e o R e o S sejam vértices de um paralelogramo. Por que tu vai imaginar? Eu vou botar aqui, ó, ponto P, ponto Q, ponto, né? Vou botar aqui o R, tá? Ponto R, aqui, ó. E ponto S aqui, tá? Então, o que acontece, né? Ele quer que eu determine, né, as coordenadas do ponto S. O que você precisa lembrar? Ora, basta tu lembrar que, no caso, ó, o vetor PQ aqui, ó, ele tem que ser paralelo a quem? Ao vetor RS, né? Beleza? Se quisesse também, podia dizer que PR tem que ser paralelo a QS, né? E tal. Então, é uma boa dica aí, porque você lembra que eu falei aqui no final, né? Das condições de paralelismo, beleza? Então, né? Usa aquela dica lá que dá pra fazer. Viu? Legal? E aqui, galera, eu encerro a minha aula, tá? 1 hora, já tá muito já, tá? E peço para que vocês tentem resolver as atividades e tirem as dúvidas com os monitores. E qualquer coisinha, estamos aí à disposição. Beleza? Então é isso. Forte abraço e um bom final de semana a todos. Valeu!